Oi, oi, gente! Eu sou a Bia, do Books Bear, e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu decidi trazer para vocês os meus clássicos que eu li até esse mês de junho. Ainda não tenho o de julho porque eu ainda não li ele, mas no finalzinho do vídeo eu vou mostrar qual vai ser o meu clássico desse mês de julho. Então, antes de irmos para o vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para receber as novidades e me segue. E claro, vou estar deixando aqui também as minhas outras redes sociais se você quiser me acompanhar por lá também. Então, bora pro vídeo! Pra quem já me acompanha nas outras redes sociais já sabe que leituras são essas. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês saberem também, né, um pouco do que eu achei dessas leituras e do que elas se tratam, a nota que eu dei. O projeto se iniciou porque eu sempre tive muita vontade de ler clássicos, só que eu não tinha, assim, a coragem, sabe? E aí, no final do ano passado, eu decidi que esse ano de 2026 eu iria colocar essa meta de leitura. 12 meses, 12 livros clássicos, e aí eu comecei, né, esse projeto nas outras redes sociais, então por isso que o pessoal que já me acompanha por lá já sabe dessas leituras e do que eu achei. Então, indo pela ordem, em janeiro eu decidi iniciar por esse livro porque eu queria muito, muito assistir a adaptação, então eu queria ter propriedade de fala. Então eu comecei o projeto com O Morro dos Ventos Uivantes. A princípio eu achava que esse livro iria ser super chato e insuportável, que não iria me prender, que eu não iria gostar, mas eu terminei ele, gente, dando 5 estrelas. Pois é. Porque aqui a narração é como se fosse em um formato de fofoca, sabe? Então não tem como não te prender. Porque a governanta tá contando aqui a história, né, dessas pessoas. Então eu ficava presa, eu ficava querendo saber mais do que aconteceu com essas pessoas, do desenrolar ali da história. Então aqui a história central vai se focar muito no Heathcliff e na Catherine. E um dia o pai da Catherine chega lá na casa, né, deles com o Heathcliff. Ele meio que encontrou o Heathcliff jogado nas ruas, sabe? Então ele meio que se solidarizou e levou ele para casa. Aí é que quando tudo começa a ir por água abaixo, porque desde muito pequeno o Heathcliff já começa a ser destratado, menosprezado, humilhado, enfim. Então ele já cresce ali com esse trauma, querendo ou não. Então a gente vê ele ali na forma adulta já com esse trauma acumulado. Então foi muito difícil ali, tipo, entender ele, sabe? E meio que, tá, beleza, teve tudo isso na vida dele, então eu vou ter que aceitar essa justificativa, entendeu? Foi muito difícil isso pra mim. Mas voltando um pouco, né, pra eles pequeno, dentre as pessoas que menosprezava ele, que humilhava, né, que eram diversas as pessoas, mas tinha o irmão da Catherine, que não gostava da atenção que Heathcliff recebia. Então ele era uma das principais pessoas que fazia bullying com Heathcliff. Mas aqui, desde pequeno, Heathcliff, ele meio que cria ali uma apaixonite com a Catherine e vice-versa. Então, eles meio que já crescem ali com essa paixão incubada, sabe? Só que o Heathcliff, ele meio que desaparece. Ele sai da cidade, ele vai para outro canto. A Catherine, ela se casa, vai lá formar a sua família, sabe? Mas fica ali, sabe, um quê dessa paixão. Quando ele volta uma pessoa muito mudada. Eu já tinha dito que foi muito difícil aceitar isso dele e tudo mais, e meio que eu terminei o livro não aceitando ainda, mas eu vejo que muitas pessoas aceitaram porque coloca como justificativa os traumas, entendeu? Então foi meio que difícil isso pra mim. Então ele volta uma pessoa totalmente diferente, né? Como eu já disse, que menospreza as pessoas, que não se importa com os sentimentos das pessoas, que humilha também, sabe? Tudo do que ele passou, ele tá querendo passar para essas pessoas que fizeram isso com ele, o dobro, o triplo. Então ele meio que não se importa mesmo, sabe? É uma pessoa que voltou super rancorosa, por assim dizer. Menos com a Catherine. E a Catherine, gente, foi uma situação com ela que em alguns momentos eu queria entrar no livro e tacar uns tapas nela, sério. Porque eu entendo que ela tinha essa paixão por ele, mas ela já estava casada, ela já estava ali com filha, sabe? Tava grávida. Mas mesmo assim, ela sabendo que o Heathcliff estava nesse processo ali de paixão obsessivo, uma coisa de loucura mesmo, ela mesmo assim ficava incitando isso nele. Ela não dava um basta, sabe? Ela ficava querendo ter algo com ele, querendo ter a atenção dele. Então isso me incomodava muito, muito na personagem. Então essa história aqui, ela não é uma história de amor bonita, não é uma história de amor para ser idealizada e muito menos romantizada. Mas assim, como eu já disse, né, foi uma leitura que me deixou super presa, uma escrita muito viciante. Gente, eu nunca imaginei mesmo que eu iria gostar desse livro. Eu acho que foi um ponto de partida muito interessante
bastante iniciar esse projeto por esse livro aqui. Eu achei até que a escrita ia ser um pouco mais complicada, mas foi até que boa, assim. Eu dei 5 estrelas aqui pra esse livro, quase que eu favoritava, juro, mas foi só 5 estrelas mesmo. E aí, em fevereiro, eu já tava certa, né, que eu queria muito conhecer a escrita dessa autora. Eu via muitas pessoas falando super bem dela, muitas pessoas colocando ela lá pra cima, e eu queria entender isso, sabe? E aí eu finalizei essa leitura entendendo super bem o que as pessoas falam sobre ela. Inclusive, eu quero super ler outros livros dessa autora, porque eu achei esse livro aqui sensacional, que foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Foi uma leitura em fevereiro de um clássico muito, mas muito arrastado. Inclusive, eu peguei umas dicas de umas amigas que leram esse livro, e tem esse livro como favoritado da autora, que era tudo que eu não entendesse, eu ia grifando, ia procurando, ia anotando. Eu colocasse também anotações das minhas ideias, então é um livro que tá todo rabiscado, todo anotado, ó, essa página aqui, anotadíssima de coisas. Então eu não tive pena, eu rabisquei mesmo esse livro, porque para mim Clarice, ela tem uma escrita mais rebuscada. Na verdade, eu também não esperava que iria ser tão difícil, mas foi difícil essa leitura. Eu até quando eu terminei esse livro, eu reli ele e aí eu voltei a grifar umas outras coisas e fazer outras anotações que eu não tinha feito quando eu tinha lido a primeira vez. Só para vocês terem ideia do quão que esse livro é sensacional nessa forma e o quão a escrita da Clarice é surreal. Mas é uma escrita muito inteligente, gente. Ela é sensacional mesmo. Aqui a gente vai conhecer a Macabea. Ela é uma mulher nordestina e ela acaba perdendo a sua tia, então ela decide ir para o Rio de Janeiro. Imagina uma mulher nordestina que não tem conhecimento de nada, né? Aqui a Clarice transpassa isso pra gente, de que a Macabea ela não tem conhecimento de nada. Ela é super inocente. Então, assim, de passar uma mosca aqui, uma muriçoca, ela vai contemplar, gente. Ela contempla os mínimos detalhes. Até porque ela vem de uma situação lá no Nordeste que ela não vê essas coisas de cidade grande. Aí ela vai pro Rio de Janeiro, vislumbra as coisas, vai vendo a realidade de algumas coisas. E mesmo vendo a realidade dessas coisas, ela ainda mantém a sua inocência. Uma das coisas que me deixou bem confusa aqui no meio dessa leitura foi que a Clarice, ela cria um falso autor. Então, não é a Macabea que tá narrando aqui a história, é outra pessoa que tá contando a história da Macabea. E aí a Macabea, ela chega no Rio de Janeiro, né, como eu já disse, e ela se torna datilógrafa. Ela se apaixona, essa pessoa atrai ela, desesperada, ela vai pra uma cartomante onde fala pra ela que ela vai ter um futuro luminoso e muito glorioso, ela fica vislumbrada com isso, sabe? A inocência dela, gente, é o ponto forte aqui desse livro, sabe? A Clarice quis mostrar aqui com esse livro o quão a gente acha que todas as outras coisas são meras coisas, mas para algumas pessoas são coisas gloriosas, sabe? São coisas assim que nunca tinham visto assim na vida. E foi muito, muito legal conhecer, né, a Macabea, ler esse livro, conhecer a escrita da Clarice. Foi um livro que eu não achava que eu iria gostar tanto, e uma amiga minha tem esse livro como favorito e até falou que esse livro mudou a perspectiva dela de vida, e eu entendi super. É um livro que eu pretendo todo ano estar relendo para estar, tipo, entendendo mais um pouco, sabe, do que a Clarice tá passando aqui nessa história. Eu dei 5 estrelas aqui nesse livro. Meu mês de março foi para um que eu também queria ler para assistir a adaptação, e admito que até agora eu não assisti, porque eu me frustrei muito com essa leitura, que aí eu não quis mais assistir a adaptação, que foi Frankenstein. Isso mesmo, gente. Muita gente tem esse livro como favoritado, porém para mim não funcionou. Mas aqui conta a história de Victor Frankenstein, um cientista, a partir de sua inteligência, né, na ciência, ele deu vida a uma criatura. Então, a partir disso, a gente vai acompanhar nesse livro a jornada, né, do criador e da sua criatura. Aí a gente entende que, na verdade, o monstro nunca foi a criatura, e sim o próprio criador. E eu sempre achei que Frankenstein fosse o nome da criatura e não do criador, gente.
ver o plot da história. Eu nunca imaginei isso, mas é. Então, o nome da criatura nunca é citado aqui no livro, é só criatura, criatura, criatura. E aí, a nota desse livro foi influenciada pela sensibilidade que eu senti pela criatura. Porque o Victor Frankenstein, ele deu a vida, né, a essa criatura, viu que, tipo, tava dando muito trabalho, por assim dizer, pra ele, e como se não fosse nada pra ele, né, como se a criatura não tivesse sentimentos e nada, ele quis desfazer-se da criatura. Aqui a gente vê que a criatura, ele tem sentimentos, ele quer carinho, ele quer afeto, ele quer amor, ele quer se apaixonar, ele quer uma parceira. Então ele pede isso pro criador. Ó, me dê uma parceira, porque ele vê, né, as pessoas se relacionando e ele tá lá sozinho, menosprezado, jogado pelos cantos. Então eu meio que me sensibilizei com isso dele. Então a nota foi influenciada só por conta disso. Mas a escrita, gente, não me pegou. Eu achei uma enrolação e em diversos momentos o livro tava me dando sono. Eu me pegava dormindo, sem querer continuar essa história. E aí, quando eu terminei, eu dei graças a Deus. Pois é. E aí, eu dei uma estrela para esse livro. E no mês de abril eu fui para Madame Bovary. Eu achei que aqui também iria ser uma escrita complicada, mas não foi não. Foi até interessante. E aqui até que foi contado também como uma forma de fofoca, sabe? De querer contar ali a história dos personagens e ficava me prendendo porque eu queria saber o desenrolar aqui da história, da vida deles também. Então aqui a nossa protagonista, ela se casa com Charles Bovary, um médico. E a Emma, que é a nossa protagonista, ela é muito sonhadora, gente. Ela lê livros de romance, então ela idealiza muito, sabe? Então ela achava que o seu casamento iria ser isso, um conto de fadas, amor a todo momento, enfim. E acaba que quando ela percebe que não é tudo isso, ela vai se frustrando e aí vai tendo umas relações extraconjugais aqui também. Então aqui nesse livro a gente vê que a Emma, ela não é só apenas uma personagem. Ela é o reflexo de expectativas irreais, que até os dias de hoje a gente ainda alimenta. Em um mundo onde a gente vê que tudo parece perfeito, né? Principalmente nas redes sociais. Então esse livro vai mostrar o perigo de viver preso nas ilusões. Então foi muito bom acompanhar aqui essa história. Eu dei 3,5 aqui nesse livro porque eu achei um livro enrolado, mas eu gostei assim da premissa e da jornada aqui da Emma. Depois no mês de maio eu voltei para a literatura brasileira. Isso mesmo, com José de Alencar em Lucila. Esse livro daqui, gente, eu já tinha na minha estante faz um bom tempo. Porque quando eu era adolescente eu queria muito ler clássicos, então eu comprei esse livro, inclusive, no sebo. Eu tenho até outros ali, eu tenho de Essa de Queiroz, enfim. Só que aí eu comecei ele quando eu era adolescente, mas eu não dei continuidade. Porque eu não tinha maturidade, sabe? A Beatriz de agora entende que eu tenho paciência e compreensão e maturidade para absorver certas coisas que a Beatriz do passado não conseguia. E tá tudo bem. Até porque eu acho que algumas leituras têm os seus momentos e essa chegou o momento dela. Então eu já tinha esse livro ali parado, então eu decidi colocar ele no projeto. Então aqui a gente vai acompanhar a história de Paulo, um pernambucano que recém chegou no Rio de Janeiro e já se vislumbrou, se apaixonou por Lucila, uma cortesã. Também era chamada de Lúcia, mas aqui no título é Lucila, então Lucila, Lúcia, mesma coisa. Então aqui a gente vai acompanhar a jornada dos dois. Ele super apaixonado por ela, super querendo um relacionamento com ela. Só que ela acha que seu corpo, ele é sujo, ele é vergonhoso, né, por conta do seu passado, por conta das coisas, né, que ela faz, né, por ser uma cortesã. Ela acaba não admitindo, né, os seus sentimentos, não dando tanto brecha ali pra Paulo. Só que chega um momento em que acaba cedendo, eles vão morar juntos, isso acaba influenciando muito ali na transformação do comportamento da Lúcia. Querendo ou não, vai também aqui ter algumas desavenças entre eles, né, e a gente vai acompanhar essa história deles. Foi uma leitura que eu não imaginava gostar, mas eu gostei. Inclusive, depois eu fui pesquisar um pouco sobre José de Alencar, que ele é até um pouquinho polêmico ali naquele tempo, né? Que ele não ficava calado com algumas coisas, mas enfim. Fiquei interessada de ler outras obras desse autor. Então eu acho que se a Beatriz do passado tivesse forçado muito isso aqui, não teria gostado como eu gostei. E como eu compreendi algumas coisas aqui, sabe? Eu acredito que eu dei também 3,5, eu fui 4 estrelas, mas eu confirmo aqui pra vocês a nota. E agora o mais recente, né? Em junho, voltei pra literatura inglesa com a minha queridíssima Jane Austen, com Persuasão. Gente, é muito engraçada a história desse livro aqui. Eu ganhei no ano passado o box da Jane Austen, onde vinha Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão, do meu namorado. Inclusive, foi muito engraçado isso, porque chegou 2 boxes de editoras diferentes. Ele achava que era continuação.
Aí eu fiquei com um box e minha irmã ficou com outro, e aí a gente leu em conjunto. Só que quando chegou nesse livro aqui pra gente ler junta, ela terminou, perguntou pra mim se eu terminei. Eu disse, terminei. Mentira, gente. Eu não consegui nem começar, porque eu fiquei com medo, fiquei, sei lá, por que que eu fiquei com medo? Primeiro eu tinha já lido Orgulho e Preconceito, né? Então foi uma releitura com ela. Inclusive, ainda é meu top 1 da Jane Austen. Eu gosto muito desse livro. Aí eu fui ler Razão e Sensibilidade, e minha gente, eu arrastei tanto essa leitura. Foi uma coisa assim, meio torturante. Nunca imaginei que eu não iria gostar desse livro. Mas é isso, né? Algumas leituras funcionam, outras não, e tá tudo bem. Então, Razão e Sensibilidade não funcionou pra mim. Eu não sei também se foi o tempo que eu li, se foi errado, sabe? Será que eu tento reler de novo Razão e Sensibilidade pra ver se muda? Que tal? Não sei. Eu fiquei com medo de ser a mesma coisa com Persuasão, então eu fiquei receosa. E aí, esse ano, eu olhei pro box e falei, cara, não li Persuasão, então vamos encarar isso. Só que aí, gente, fui pega de surpresa, porque eu gostei muito dessa leitura. Por que que eu fiquei com medo e com receio? Fiquei com cara de palhaça quando eu terminei esse livro, porque eu me conectei tanto aqui com a história, tanto aqui com os personagens. Aqui a gente vai acompanhar a Anne, ela é filha de um aristocrático inglês. Ela é a segunda filha de três. Tem a Elizabeth, a Anne e a Mary. A Mary, ela já é casada, a Elizabeth ainda não e ela muito menos. Só que o pai dela é tão snob, tão vaidoso, que só tem olhos para a primeira filha, Elizabeth. Elizabeth também é pau a pau com o pai. A Anne, ela só tem ali, querendo ou não, um vínculo com o familiar com a Mary. Tem ali uma amiga que era super amiga da mãe dela, que ela vê como uma amiga também, sabe? E que ajuda muito a Anne. Mas mesmo assim, a Anne se sente escanteada em diversos momentos. A Anne, ela se apaixonou e ficou noiva de um marinheiro. Só que ela foi persuadida pela sua família e por amigos a desistir desse noivado, porque meio que ele não tinha títulos, ele não tinha nobreza, então não tinha um futuro grandioso ali para ela. Ela foi persuadida a desistir e ela cancelou o noivado. Ele foi embora. Só que aí, anos depois, ele vai ter, né, esse reencontro dos dois. Ela super arrependida, né, da decisão, né, das escolhas que ela fez ali no passado por ter sido deixada, né, persuadida a desistir desse amor. Ele agora super maduro, diferente, capitão, com dinheiro, pois é. Enfim, então é um livro que se trata de reencontros, segundas chances, é uma das premissas que eu gosto, então eu acho que foi por isso que me cativou muito aqui essa história. Foi um livro que eu dei 3,5 ou foi 4 estrelas, não sei, mas eu deixo aqui a nota confirmando pra vocês qual foi. Então, assim, eu gostei muito. Agora, puxando o gancho, né, como eu tinha dito, que eu iria mostrar pra vocês qual vai ser o meu clássico desse mês de julho, vai ser literatura russa. Eu já tinha visto falar muito bem sobre esse autor, então eu tinha que colocar ele nesse meu projeto e conhecer a sua escrita e conhecer esse livro que é tão bem falado. Na maioria das vezes que aparece vídeo desse livro pra mim, das pessoas falando, é falando super bem, que é Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski. Não sei se pronuncia o nome dele assim, tentei. Eu não sei do que se trata, gente. Como eu já tinha dito anteriormente pra vocês uma vez, raramente eu leio sinopse, raramente eu vou procurar do que se trata. Eu apenas começo e sou pega de surpresa se eu gostar bem, se eu não gostar bem também. Mas assim, eu já vi muitas pessoas falando super bem. É um livro curtíssimo, dá pra eu ler aqui em um dia tranquilamente. Então assim, eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura e saber do que é que eu vou achar, né, desse livro, do que é que eu vou achar da escrita desse autor. Tô com as expectativas altas, porque de tanto que eu vi falarem bem, eu coloquei as minhas expectativas lá em cima nesse livro. Então, eu acredito que, assim, tem tudo pra ser um favoritado, não é possível. Então, foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho pra receber as novidades e me segue, hein? E deixa aí nos comentários se você já leu algum desses clássicos que eu mostrei aqui pra vocês e o que você achou, ou se tem interesse de ler algum desses. Eu vou amar ver os comentários de vocês e responder todos. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo!